Bom dia, ouvintes da Rádio Patriarca. Hoje, 28 de dezembro de 2024. Como no ano passado, a gente está aqui para finalizar o ano dos programas comunitários. Hoje a gente está aqui na casa do Hermeses Cortes, num lugar pitoresco, muito acolhedor. Obrigada pela acolhida, Hermeses, pelo café da manhã. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa comunitário, com todos os participantes. Todos não. Está faltando a Paola e o Magalhães, faltando 2, mas... Eu, como diz o Hermeses, a decana, né, a mais antiga, tá? Para não falar mais velha, que eu não gosto muito desse termo. Eu vou colocar para os nossos outros participantes cumprimentarem todo mundo, né? E eu aqui, representando os Sem Papas da Língua, muito feliz de estar dividindo a bancada aqui, a cadeirada quase, né? Todo mundo. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai bater um papo sobre vários assuntos. Vai ser uma coisa muito... descontraída, e vocês vão gostar de participar, de conhecer um pouquinho das nossas histórias, do que a gente faz no dia a dia. Fique à vontade, doutora, para cumprimentar os nossos ouvintes. Bom dia, nossos ouvintes. O Em Família está participando pela primeira vez desse especial de final de ano. Estamos aqui quase no ano novo, nesse ponto de virada, e que passa meio... Mas a gente faz um marco, né? E aí é gostoso, vamos bater papo e tentar marcar esse momento. Nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Quero desejar a todos um feliz ano novo e o agradecimento de estar aqui nesse momento tão especial. Como a Luciane disse, para nós é a primeira vez dessa confraternização anual, né? Primeira de muitas, eu espero. Eu também espero. Eu também espero. José? Bom dia, ouvintes. Mexendo Esqueleto aqui também. Hoje nós estamos aqui terminando o ano. E desejar a todos que esse ano que vem, a gente falou no final, né? Esse ano foi muito bom, eu não tenho o que reclamar. E assim, hoje nós temos os dois novos, vamos falar os nossos novinhos aqui, né? Antigos que ótimo. Novos, Antigos novos, né? Porque eles já fizeram o programa também. Não sei como é que... sim. É verdade. Participaram antes, né? Deram uma pausazinha, agora estão de volta aqui. Bom, vamos lá, vamos começar. Um assunto para a gente começar, para sugerir, né? Para a gente discutir aqui em relação, assim, ao sentido de confraternização, de estar junto, de reunir família. Então, eu gostaria de perguntar para a doutora Luciane, como é que é na sua visão, em família sua em particular, como é que vocês lidam com essa virada de ano, com as confraternizações de Natal? Qual a importância que você dá? Porque tem muita gente que fala, são dias comuns como os outros, né? E muita gente acha que não. Eu, particularmente, acho que não. Acho que é um ponto de reflexão pra gente parar, olhar, fazer muitas promessas, depois a gente vê que não cumpriu nada, né? Requentar, né? Isso. Como é que a senhora diz? Eu tenho uma amiga daqui que é a Silvinha, que ela fala que é das promessas requentadas. Então, sempre no final do ano eu penso quais são as minhas promessas, as metas, né? Que seja, sim, como quiser chamar, né? Requentada, né? Que é aquela mesma do ano passado que voltou. Enfim, eu acho que eu tenho pouco. Eu tô com uma requentada só desse ano. Não, eu acho que é muito importante, Magda, porque se a gente não fizer... A gente faz essas paradas, eu acho que é uma coisa bem da nossa cultura mesmo. Porque a gente comemora, por exemplo, o aniversário, né? Que seria um dia normal, mas a gente fala, agora eu fiz mais um ano. Formatura é um negócio que eu até acho engraçado, porque antigamente era só de faculdade, né? Agora a gente faz formatura do prézinho, formatura do quinto ano pro sexto ano, formatura do final do fundamental, formatura do ensino médio. Aí eu acho meio estranho, mas a verdade é que tudo quer dizer isso, quer dizer esses pontos. Fechou um ciclo, né? Isso, marcar que fechou um ciclo. E o ano é isso. Se não tivesse uma comemoração, eu acho que a gente não pararia para pensar que passou um ano, e a gente pode fazer daí isso é natural da gente fazer uma reflexão. Se o ano foi bom, se o ano foi ruim, o que podia ser melhor, o que a gente deseja pro ano que vem, que meta tá requentada do ano passado, né? Ou se a gente tá até mais tranquilo, às vezes, em relação a essas coisas, né? Porque eu já fui daquelas pessoas que fazia listinha, sabe? Hoje eu acho estressante isso. Listinha é ótimo. Eu acho que quando a gente é jovem, a gente costuma fazer plano, ser mais metódico, né? E vai colocando. Eu tinha uma mania de ter um diáriozinho, eu ia ticando o que eu consegui, o que eu não consegui. Aí no começo do ano, sempre se olhava, tinha uma listinha grande do que não tinha atingido. Aí você pensava, preciso me
vamos esforçar mais para isso aqui. Mas talvez a mas função da listinha seja essa, né? Sim. Lembrar todo dia. Sim. Eu acho que é uma tática boa. Eu até falo muito no meu programa, já falei várias vezes. Por exemplo, a gente trata de relacionamento também, né? Principalmente de casal, porque eu ouço muito queixas, né, de relacionamento. Então, tem uma técnica que a gente usa em psiquiatria que chama brainstorm. Tempestade de ideias, né? Então, eu falo pro casal, eu proponho. Então, vamos colocar num papel. A mulher pega uma folha e escreve lá tudo que tá ruim no marido de um lado do relacionamento, que ela não gosta. No outro lado, ela gosta tudo que faz bem para ela daquele relacionamento, as qualidades, né? Do outro lado, põe os defeitos. E o outro, em contrapartida, vai fazer a mesma coisa em relação à esposa, né? E é muito interessante quando fazem isso, de ver assim que exatamente o que você aponta no outro, o outro está apontando em você também, na maioria das vezes. Então, eu acho que para agora, iniciando o ano novo, é uma sugestão para as pessoas fazerem isso. Mas aí, na hora de você não ter confronto na hora de discutir isso, porque às vezes acaba virando um negócio que é para gerar harmonia, acaba virando uma coisa, né, estressante, né? Não, é para ver o que você precisa melhorar. Olha, vamos ver, isso aqui dá para ser negociado, isso aqui não dá, né? Ah, eu não gosto que você fica no boteco com os amigos no fim de semana, né? Ah, mas eu não gosto que você está gastando muito numa loja também. Normalmente são argumentos assim frequentes no casamento, né? Então a gente coloca, então tá, eu vou gastar um pouquinho menos nas lojas, você vai um pouquinho menos no bar com os amigos, chega tarde em casa. Então eu acho que é um ponto para a gente começar a refletir sobre isso, começar a passar limpo as nossas relações. Eu acho isso fantástico, você passar as suas relações a limpo, a relação com o parceiro, com os filhos, no trabalho, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria fazer todo ano. Eu na verdade tô meio cansada já, eu já acho que eu já fui de fazer listinha, não faço mais não. E você sabe que eu e o Wellington na época tivemos uma experiência de fazer terapia de casal, e a gente chegou lá e para começar a mulher falou que a gente não era a nossa terapia de casal. Psicóloga ou psiquiatra? Psicóloga. E ela disse que nosso caso não era terapia de casal, foi a primeira frustração em relação à terapia. Era terapia individual, porque nós não tínhamos um problema de casal, nós tínhamos problemas individuais que se refletiam na relação. Aí cada um ficou com uma psicóloga. E a minha experiência foi muito assim, porque eu cheguei lá achando que eu ia fazer essa lista, entendeu? Né? E na verdade o que ela me ensinou, eu fiz quase 4 anos, foi assim como conviver com ele, com os defeitos que ele tem e eu com os defeitos. É mais ou menos assim, como é que você funciona, como é que ele funciona, onde incomoda, tentar ver se dá pra funcionar diferente, mas sem pedir nada um pro outro, simplesmente se acomodando. Então assim, pra mim é outra lógica, mas deu certo. O objetivo do brainstorm é exatamente esse, você negociar. Né? Você negociar, né? Toda vez que eu falo essa palavra negociar, eu me lembro muito de uma psicóloga que trabalhou comigo, que morou em Castlândia há muitos anos, a Eliane Gleiss, né? A Eliane Gleiss falava assim, quando falava, você está fazendo chantagem, relacionamento pai e filho principalmente, você está fazendo chantagem, me dá isso, eu quero isso, eu te dou isso, se você fizer isso e isso. Ela fala, muita gente chama isso, até na psicologia, chama isso de chantagem, eu chamo de negociação. Olha que termo que fica muito mais bonito, né? Então, você quer um presente e tal, mas você não está me dando nota em contrapartida, você não está me dando dedicação, então você vai conseguir, você vai conquistar. Primeiro, mas você está me chantageando. Não, não é chantagem. Isso é negociação. Então, eu acho que é um período para a gente fazer muitas negociações, eu vejo. De propor. Eu acho que isso é importante. Porque se você não propõe, se você não... Hoje, na medicina, eu acho que uma das coisas mais difíceis, que a gente tem mais dificuldade enquanto profissional de saúde, é gerar mudança de comportamento. É muito difícil. Falo isso do obeso, quando você sugere para ele emagrecer, do fumante, que ele tem que parar de fumar. Tudo isso é muito do diabético, que ele tem que parar de comer açúcar. Emagrecer, né? Emagrecer é minha meta requentada. Faz parte, né, gente? Isso faz parte, né? E aí, Zé? Essa do diabético, eu não sei, aquela olhada fulminante pro rumo do Hermes, eu não entendi nada. Também, mas quem disse? Foi totalmente involuntário. 90 agora. Tá 90, eu vi. Fantástico, eu presenciei parabéns. a medição. Parabéns. É medição ou aferição? Aferição. Correto, então, é aferição. Tá bom. Medição é coisa de arquiteto, né? Mania de medir as coisas. Mas falando de família, de como a família... Esse motivo que tem que você falou do brainstorm, em arquitetura já tem uma corrente de arquitetos querendo voltar às casas, não totalmente para como era antigamente, mas essa ideia de que cada filho tem o seu quarto, com o seu banheiro, com a sua televisão, com o seu não sei o quê, com o seu não sei o quê,
está acontecendo uma coisa terrível. As famílias estão cada vez menos unidas. Então, em nome do conforto, em nome da individualidade pessoal, deixou de ter a palavra que você disse, a negociação. Então, antigamente, era normal ter, aqui na casa do meu avô. A casa do meu avô, quando fez, em 1970, ela era a casa de Cacilândia, praticamente. Tinha 4 quartos e um banheiro. E lá no fundo tem um micro banheiro lá. Então, você imagina na hora de tomar banho, aquele monte de gente para tomar banho. E por qual motivo? Tinha que haver negociação, Tinha né? que haver negociação. Era aquela batida na porta. Oh, você tá demorando demais. Então, assim, aí a pessoa entra para dentro do quarto dela, você não sabe se ela tomou banho, se ela deixou tomar banho, quanto tempo que ela demorou para tomar banho. Então, a sociedade ficou mais fria. Né? Nós brasileiros... Eu acho isso extremamente perigoso para adolescente, né? Que eles vivem que aí reflete lá né? para vocês. E para a doutora também, porque é juiz. No extremo. Não é? Não vai refletindo para os lugares? Assim, Claro. Acho que essa questão do individualismo é bem interessante. Uma sociedade tá individualista que fez a suíte, né? Exatamente. E a suíte nada mais é do que a Torre do Castelo. Então, se você for analisar... Uma comparação bem Torre própria. do Castelo. Pertinente, né? Eu sou o rei, eu sou o dono, eu sou o poderoso, meu quarto é melhor. Porque eu trabalhei para conquistar. Então é muito legal isso em arquitetura. A gente não gosta de falar muito disso. Eu acho bem interessante. Legal. É porque é uma disciplina que a gente aprende na faculdade, chama semiótica. Então é você enxergar o que está por trás daquilo. E medicina tem essa disciplina Tem também, também? semiótica. É você aprender a examinar o paciente, a escutar o paciente, né? É a semiótica, saber o porquê. E eu usava isso quando eu dava aula. Então eu chegava na psicóloga da FUNLEC, eu falo mais da FUNLEC porque era o contato meu com ela era muito grande. Aí eu chegava e falava assim, olha, eu gostaria que você olhasse o aluno tal. Ah, não, Zé, de novo você achou outro problema? Tipo assim, né? Através dos desenhos me entregavam. Eles me entregavam os problemas que estavam tendo. E assim, não era eu que queria ver. Eu via, batia o olho e falava, não acredito. Chegava e falava assim, ó, eu quero que você veja esse aluno. Porque eu não sou formado para psicólogo, eu sou arquiteto. Você é arquiteto, mas tinha um olhar clínico, né? Sim, é porque a gente lá na faculdade, a gente tem que saber. Por exemplo, eu fiz o prédio da casa da Magda. Da sua também, né? Nós também. Da de vocês Ó, também. coincidência. Coincidência. Aí, tipo assim, quando você conversa com o cliente, aquela conversinha rápida ali, às vezes muito rápida, às vezes mais demorada. Quanto mais você demora, melhor o projeto vai sair. Mas isso é legal porque você vai meio que traçando uma linha que às vezes você melhora a vida da família e às vezes você piora a vida da família. Às vezes a gente erra projeto. Né? Isso é normal, qualquer profissional, nós todos somos humanos. Então, assim, o ideal do arquiteto é nunca errar, né? Porque você mexe com a vida da família inteira. Mas eu acho Por que... muito tempo, né? No caso da moradia, da Se a pessoa habitação. não tiver dinheiro para fazer outra casa, tá Pois é. ferrada, né? Inclusive, tem um livro que chama Casas que Matam. Eu já li esse livro, é muito louco, gente. Ele começa a contar a história da Segunda Guerra Mundial, onde tinha lá o acampamento do pessoal... Dos feridos. Aqueles feridos que não tinham nem um lençol por cima, o índice de morte naquele pessoal era muito maior do que o índice de morte nos que estavam com uma lona. Às vezes um lençol cobrindo. Por qual motivo? Porque o ser humano, a primeira coisa quando ele começou a se entender como humano, lá atrás, a primeira coisa é a barriga, ele tem que encher a barriga, ele tem que ficar vivo para comer, ele tem que comer, ele vai lá para trás da casa e logo em seguida ele fez o quê? O abrigo. Começou em árvore, depois foi para caverna, depois começou a fazer casa, depois começou a fazer cidade. Eu já ia achar que o motivo disso era porque teria uma proteção maior de micro-organismo, quem estava mais exposto, olhando pelo olhar tem da os medicina. raios também, os raios cósmicos, uma série de outras coisas, que aí se a gente for falar, a gente vai ficar 2 dias falando só sobre esse assunto. Mas é isso, gente. E assim, esse negócio de família é muito legal. Por exemplo, esse ano eu zerei com a minha família um problema que eu tinha na minha casa. Comigo, pessoal, eu zerei. Eu não vou falar porque eu não vou expor minha vida pessoal aqui, né? Mas a minha família hoje, você pode chegar lá e falar assim, o Zé Alberto tá fazendo isso. Eu sei. O Zé Alberto tá fazendo aquilo. Eu sei.
Isso para mim foi libertador. Sabe, Isso depois de quantos anos? 60 só. Na verdade, eu não tinha inteirado 60 ainda. Bem sutil. 59 anos, né? Então assim, nunca é tarde para ser feliz. Então, a mensagem que eu estou querendo passar aqui nunca é tarde para você ser feliz. Não fique se martirizando e nem se escondendo. Chega para sua família e conversa. Pronto, acabou. Entendeu? Wellington, queremos te ouvir. Bom, eu vou resgatar a tua fala inicial, né? Que é essa questão dos ciclos, né? E a questão da família, porque a gente precisa de entender quem nós somos, né? Mas nós somos produto da natureza, né? Toda a natureza vem de Deus e tudo faz parte. Mas nós, como esses seres, a gente depende de ciclos, né? E o ser humano parece que é muito mais evidente do que muitos outros animais, por exemplo, na natureza, né? Por exemplo, outro dia eu estava ouvindo um podcast sobre o comportamento de relação entre humanos e cavalos, né? E veio o assunto do cavalo dormir. E aí é muito diferente do nosso, né? Eu nunca tinha observado aquilo, embora a gente está sempre em contato aqui na nossa região com cavalos, né? Mas ele dorme muito fracionado, em estágios diferentes de nós. Mas nós somos muito evidentes a necessidade que nós temos de chegar ao final do dia e repousar fisicamente o corpo, na nossa visão, para que o espírito se emancipe, não é? E dê ali aquela renovação biológica, né? Para o corpo se refazer, etc. E a mente também. E a mente, exato, porque a mente é o espírito, né? Então, veja bem, é muito evidente essa necessidade. Se nós ficarmos aí um dia sequer sem dormir, por exemplo, o dia seguinte é catastrófico, né? As percepções que nós temos é diferente, a capacidade de interagir com o trabalho ou com as pessoas ou com o meio natural é diferente, não é? Nós ficamos mais limitados. Então nós necessitamos desse período, né? Mas também até o nosso planeta, né? A natureza toda é regida por esse período de um dia, né? O sol e a noite. Mas quando nós trabalhamos essa questão de períodos mais alongados, por exemplo, uma semana, já é uma divisão, né? Além do dia, sem contar a questão do tempo, né? Que é horas e tal, mas uma semana, um mês, e aí no caso nosso aqui que nós estamos falando do ano, e quando chega no final do ano, eu acho extremamente importante repensar o que a gente fez ou o que gostaria de ter feito, e em virtude disso nos educar daquilo que a gente fez que não gostaria de ter feito, mas também e sobretudo também traçar planos para aquilo que gostaríamos de ter feito ou de fazer. E aí vem essa questão que vocês estavam falando de brincadeiras aí da listinha, etc e tal. Mas eu acho que de qualquer maneira é muito importante essa questão do ciclo, sabe? E o Natal, para nós cristãos, não é? Ele é o coroamento assim de um ciclo, porque ele vem antes do Ano Novo e agora nós já estamos chegando no Ano Novo, mas são duas festas muito importantes para nós cristãos, né? Que é o Natal que acabou de passar e o Ano Novo que está ali na nossa porta já, né? E esse final ele significa muito, eu acho que para todos, até para as pessoas que não pensam sobre isso, porque de alguma maneira, inconscientemente, sem planejamento, sem traçar assim, grandes planos, que tem gente que faz, claro, mas as pessoas naturalmente se reúnem, sabe? E o ser humano, ele é um ser gregário, ele é um ser social, né? Como o Zé estava falando aqui, essa questão de que depois que o ser humano passou a viver em comunidade, que fez casas e depois fez as cidades, por exemplo, nós não conseguimos viver sozinhos. É extremamente, eu acho que eu não tenho condições técnicas de falar sobre isso, né? Está muito distante, eu sou economista, não entendo dessas questões psiquiátricas e psicológicas, mas as pessoas que vivem mais isoladas, eu sinto e eu vejo que elas estão muito mais suscetíveis a problemas emocionais, né? Principalmente a depressão.
Então, quando nós vivemos em comunidade, interagindo, nós vivemos melhor. E esses ciclos, né, eles servem muito para isso, para nos fazer ainda reunir mais ainda, celebrar, comemorar, planejar novas metas, não é? E até a meta tem que ter um tempo, não é? Quando você tem um objetivo, uma meta, ela tem um tempo, você tem que saber quanto tempo você quer chegar naquele ponto que você determinou, e tudo isso é ciclo, né? Então eu acho de extrema importância, essa é a minha visão. Muito bem, bom, na nossa primeira rodada aqui, agora a gente vai chamar um intervalo comercial, já a gente está de volta com esse programa comunitário especial de 2024. Até já. Programação em alto astral é aqui. Rádio Patriarca, a sua companhia de todos os dias. 88,7, a sua rádio. Você já sabe o que tem na loja econômica. Vou contar algumas coisas: confecções geral, inclusive lingerie, calçados masculinos, feminino e infantil, cama, mesa e banho, brinquedos, perfumes, relógios, malas para viagens, mochilas escolares, colchão, tapetes. A Econômica é uma loja multimarcas, faz tudo em 10 pagamentos. E o telefone é o 3596-6336. No comando, Marquinhos e Aline, no centrinho da cidade. Patriarca FM. Quer realizar postagens de alta qualidade e conteúdo atrativo nas redes sociais? A Safira Comunicação agora é K-Media e faz isso para você. A K-Media é especialista em criar todo o conteúdo, design, edição de vídeos e legenda para o seu Instagram, usando estratégias de marketing digital que te coloca à frente de sua concorrência. K-Media, gerenciamento de rede social com inovação e inteligência. Para saber mais sobre os planos, ligue ou envie o WhatsApp para 67991 11 50 05. Na sintonia. Músicas e mais músicas. Here we go. É Rádio Patriarca. A pergunta é: por que o restaurante Sabor em Quilo virou a sensação da cidade? A resposta é simples: sabor, qualidade, atendimento e preços diferenciados. No restaurante Sabor em Quilo você come por quilo, à vontade, ou pode levar para casa um delicioso marmitex. Diariamente é servido um buffet variado e saboroso, com mais de 15 opções com sobremesa grátis. Tem dias especiais: na quinta, dobradinha, na sexta, peixe, no sábado, feijoada e leitoa recheada com muito torresmo e caipirinha. Restaurante Sabor em Quilo funciona de segunda a sábado, das 10 às 13 horas. Fica na Pedro Pereira de Almeida, 11, esquina com a Presidente Dutra. Telefone 98224 1133. Primeiro em tudo, em sucesso e na audiência. É só na Rádio Patriarca. A Local é muito mais que uma empresa de venda, instalação e reparos de ar-condicionado novos e usados. Também é um local de comprar baterias para a sua moto, carro, caminhonete e máquinas agrícolas, pelo melhor preço da cidade, cobrindo qualquer oferta anunciada pela concorrência. A Local, que fica ali na rua Pedro Pereira de Almeida, 558, no centro, em frente à Biblioteca Municipal, é o local certo para resolver o seu problema de ar-condicionado e baterias. Dê uma passada na Local, porque a Local, reparos de ar-condicionado e venda de baterias com o melhor preço, tem no comando Edilson. Local atende pelo telefone 3596-2942 e 98162-3620. Patriarca FM. Center Mix, onde você encontra grandes variedades de produtos como garrafas térmicas, copos Stanley, variedades em informática, área de churrasco, área de camping, utensílios para casa, brinquedos, malas e muitos outros itens. Dê uma passadinha na Center Mix, o shopping de Cacilândia, que fica na rua Domingos de Souza França, 904, no centro, esquina com a José Cristino Sobrinho. Telefone 679-8125-3293. Center Mix, o shopping de Cacilândia. Na sintonia. Músicas e mais músicas. Here we go. É Rádio Patriarca. Há quase 20 anos no Centro Médico Cacilândia, você tem à disposição o atendimento do Dr. Sérgio Tanaka, especialista em óleos, e a doutora Aline Tanaka, especialista em hormônios, diabetes, puberdade e obesidade. Os oftalmologistas como o Dr. Sérgio são médicos qualificados que podem fornecer o melhor atendimento para os seus olhos. Eles podem diagnosticar e tratar uma ampla gama de problemas oculares, incluindo catarata, glaucoma, miopia e pterígio. Uma endocrinologista como a doutora Aline é especialista que diagnostica e trata problemas hormonais como obesidade
obesidade, diabetes, puberdade precoce, hipotiroidismo, menopausa, entre outros. Com uma equipe completa, treinada e equipamentos de última geração, Centro Médico Cacilândia proporciona cuidados médicos de alta qualidade, atendendo inclusive planos de saúde. Centro Médico Cacilândia fica na rua Domingos Souza França, 444, esquina com a Laudemiro Ferreira de Freitas. Os telefones 3596-5253, 3596-1284. Patriarca FM. De volta com o nosso programa comunitário especial de hoje. Eu gostaria de perguntar para os nossos participantes aqui se tem sugestão de algum tema para a gente discutir. Eu só queria fazer um apanhado de tudo que a gente ouviu aqui em relação... o Hélito me fez pensar numa conversa que eu tive com um religioso da minha religião, que ele me corrigiu, que eu falei, a gente comemora o Natal, o Ano Novo. Ele falou, não, a gente celebra. Celebrar é diferente de comemorar. Comemorar, você comemora um feriado, você comemora um não sei o quê, tá comemorando o dia, até o aniversário. Ele falou que você tem que celebrar. Celebrar é festa, né? Comemorar é você lembrar, é marcar aquela data. Ele falou muito dos feriados, né? Mas a gente precisa aprender. Ele falou, a maioria das pessoas comemora. Se todo mundo celebrasse, seria muito mais fácil viver em sociedade, né? Então, eu entendi, assim, o que ele quis dizer com isso. Que essas ocasiões especiais, elas precisam ser de festa, motivo de festa, precisam ser celebradas mesmo, né? E eu fui procurar no dicionário, realmente tem diferença de uma coisa da outra, né? E a gente põe como sinônimo, aqui, né? Uma coisa da outra, não. Mas celebrar, a importância que eu acho que eu consegui dar diferenciação é em termos de intensidade. Em termos de intensidade, aquilo é mais presente, né? E realmente, a gente, nessas ocasiões, a gente acaba por, às vezes, exagerar nessas celebrações, né? A gente estava até comentando isso aqui antes de começar o programa, de algumas coisas que aconteceram, né, na nossa cidade mesmo ontem, assim, que isso tudo quase é fruto de exageros, né? As pessoas exageram. Então eu gostaria de perguntar, né, para os nossos ouvintes diante disso, depois vocês pegam o gancho para introduzir alguma coisa que vocês queiram falar diferente, mas assim, o que a gente precisa prestar atenção quando a gente está celebrando alguma coisa? Eu vejo muitas vezes os limites, que as pessoas perdem um pouco os freios, os limites, né? Às vezes aquilo que carregou o ano inteiro, acha que agora eu bebi um pouquinho, eu tenho que jogar pro outro, apontar o dedo, né? Achar que ficou fortão. A celebração, eu acho, ela requer, acima de tudo, sobriedade, né? Porque se você vai celebrar, como você disse, é um sinônimo de festejar, né? Uma coisa, é uma intensidade grande, mas não é a intensidade do volume de bebida e nem de comida. De que eu posso tudo, né? Isso, não é essa a intensidade que eu digo, é a intensidade que eu estou dizendo, é a intensidade interior, não é? Que você está ali celebrando com alegria, não é? Com gratidão. Porque se não houver gratidão... Essa palavra gratidão, eu acho que deveria mover o mundo. Não tem celebração, não é? Porque você vai celebrar algo que você não está grato àquilo. Então, sobretudo a vida, não é? Mas nessas celebrações, as pessoas esquecem muito da sobriedade. E quando há a ausência da sobriedade, aí há a ausência de muitas outras coisas, né? O programa de vocês é um Em Família, né? Vamos mandar um recadinho para as famílias, né, que estão ouvindo a gente, assim, para ter limite, para pensar, para respeitar o espaço do outro, né, nessas comemorações, para a gente viver mais com harmonia, com paz. O que a senhora acha disso? Vou puxar o gancho da primeira coisa que eu falei lá da minha da terapia lá que eu decepcionei, mas na verdade foi boa. Que é o seguinte, família é aceitação. Eu acho que eu gostei muito dessa perspectiva. Ela tem um nome, ela é da Gestalt, tem uma filosofia do Husserl lá. Mas resumindo tudo isso, as pessoas funcionam de uma certa maneira. Todo mundo. Se eu começar a conviver com a senhora, eu vou descobrir que a senhora funciona, sabe? Que na hora da tristeza a senhora faz tal coisa, né? Então, assim é todo mundo. Numa família, cada um funciona de um jeito. Só te interrompendo, eu que trabalho praticamente com mulheres e muito de relacionamento, eu falo que cada casal, você falou, cada pessoa funciona. Cada casal tem uma dinâmica. Também, o que dá certo para vocês hoje, às vezes não dá certo para mim. Então, a gente precisa achar o ponto certo de equilíbrio disso. Né? De que funcionando junto, a engrenagem, o negócio fique bom. Não vai ficar perfeito, entendeu? Não dá aquela coisa da grama do vizinho, né? Olhar na rede social, aquele casal que tá... porque somos imperfeitos, né? E de casal, se me permitem fazer essa interrupção, e de casal, principalmente, são diferentes, né?
E não é porque tem casais que são perfeitamente adequados nos gostos, nas preferências. Então, saem para viajar, eles querem o mesmo tipo de ambiente, né? Seja um na natureza, o outro da cidade, né? Em casa eu sou da natureza, a Luciana é da cidade. Ela é pardal, eu sou bicho do mato. Né? Ela não gosta de sair da cidade. Já é uma primeira diferença que a gente tem que organizar a engrenagem do funcionamento. Mas tem que funcionar, não é? Porque... Eu, em relação a casal, eu tenho uma frase, eu e meu esposo, que eu falo assim: eu sou o acelerador dele, ele é meu freio de mão. Entendeu? Então a coisa, pra funcionar, tem que ser assim. Tem casal que funciona muito bem assim. E às vezes, inclusive, eu já percebi isso, porque o divórcio é minha área. Às vezes, né? Agora eu não tô na vara de família, mas já tive. Às vezes, quando se você abrisse mão do seu freio de mão, ia te fazer falta lá na frente. Esse funcionamento a dois, ele às vezes, você pode... você quer achar ruim agora, mas pode ser que ele faça falta depois. Existe o funcionamento do divórcio também. Ainda mais quando tem filhos, né? E aí aprender a continuar convivendo com os filhos é uma coisa bem, bem complicada. Mas eu acho que nessas festas de família... Pensar na intensidade da alegria, da energia que se coloca ali. Eu não gosto de cozinhar, mas eu acho legal esse negócio de fazer a ceia junto. Porque, não pela cozinhar, que eu não gosto, mas por causa do junto, sabe? Essa coisa do junto, eu acho que ela fica legal. Então, assim, eu não acho que é hora de apontar o dedo pra ninguém, dizer como é que é. Como o outro é como o outro é. Aliás, uma amiga minha psicóloga me ensinou que o que te irrita no outro ser é porque é projetivo. Sim, é seu. É seu, né? Exatamente. Porque a gente não devia se irritar com o jeito do outro. É como se você estivesse olhando pro espelho. Se vendo. E aí incomoda, entendeu? Porque se não incomodar, é óbvio que as pessoas são diferentes da gente. E normalmente coisas que você não é satisfeita com você naquele item, naquele... E que tá inconsciente, naquela por isso que você não percebe. Ou naquele defeito. Tá inconsciente, aí você não percebe. Então, assim, quando a gente se irrita com a maneira de ser do outro, é projetivo. Então, no mais, a gente tem que tentar funcionar junto, assim, sabe? Na família. Então, assim, não é hora de falar grandes verdades, sabe? Eu acho que é hora de estar junto, de conviver e de se aceitar. Acho que família é aceitação. Aceitar como é. Claro que tem dia que é mais difícil, tem famílias que são mais difíceis, né? A minha mesmo é bastante complicada. Né? Mas eu acho que a gente tem que tentar achar um ponto, porque às vezes a gente tem que se proteger, né? Eu que também pego casos mais extremos, né? É muito bonito a gente falar, perdoa sempre, vamos conviver. Não, tem hora que não dá. Por exemplo, se tem abuso sexual, não dá. Entendeu? Assim, existem limites, né? Violência doméstica também não dá, né? Então, assim, não é assim, vamos sempre dar as mãos, né? Dar um mindinho, assim. Fazer as pazes. Não é bem assim. Mas se a gente conseguir funcionar junto de uma maneira que não faça tão mal, assim, um pro outro, que o negócio não dê um curto-circuito, assim, eu acho que já tá bom. Aceitação, assim, sabe? Tentar entender um funcionamento do outro. Pegando o gancho disso que a doutora falou, eu escuto muito, né? Eu vejo muito problema. Uma coisa que eu acho que é muito difícil de passar uma borracha, porque a gente fala, se você perdoou, você tem que passar uma borracha e não ficar voltando atrás daquilo, né? Eu falo sempre o Hermeses, mas o Leandrinho já me ouviu falar isso várias vezes. Eu sou ferrenha defensora dos homens, né? Porque a gente, mulher, não sei se a senhora vai concordar comigo, mas eu acho que a gente repete a mesma coisa muitas vezes. Eu acho que personalidade masculina e feminina são mundos diferentes e assim, reações completamente diferentes. Eu sempre sugiro para meus casais um livro que já é best-seller, mas muito antigo, já virou clichê, mas homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Realmente são. A gente da área da saúde sabe disso, os comportamentos. Eu quero que o meu esposo reaja frente a uma situação como eu reagiria. Nunca vai ser assim. Óbvio que não vai. E ele espera também que eu reaja como ele reagiria. Não vai dar certo, não é assim. Então, aquilo que você falou, da gente saber achar o ponto de equilíbrio, de saber como que cada um funciona, né? Ver o mecanismo de funcionamento de cada um, eu acho isso fantástico. Mas para quem está ouvindo a gente, eu gostaria de deixar um recado assim. Se você acha que você vive uma situação abusiva, como a doutora colocou, eu acho que de repente nessas reflexões de início de ano novo, colocar por que eu estou aceitando tudo isso? Uma violência doméstica? Por que eu estou aceitando um abuso com meu filho, às vezes debaixo dos meus olhos, eu finjo que não vejo, né? Então, para refletir e começar, isso está me fazendo bem, eu quero isso para minha vida, né? Eu acho isso importante, né? Protegendo suficientemente meus filhos e tal. Sim, sim. E aí, Zé? O que você acha disso?
Eu acho tudo que foi falado válido, mas eu sou da turma dos solteiros, né? Acho que é eterno. Não, é bom que tem toda uma representatividade. Né, Zé? Você é tacho. O que é tacho? Lembra dos meus avós falavam muito isso? Tacho não tem tacho tampa. Não tem tampa. Não sei, não, mas... Eu tô aqui, o que é tacho? Eu ouvia muito minha avó falar, tacho, o verdadeiro tacho não tem tampa. O Zé é tacho, ultimamente eu ando procurando, mas aí já é outra história. Ele tá querendo virar panela. Não, panela não, deixa eu ser tacho também. A gente faz uma tampa maior. Tá certo. É o seguinte, mesmo eu sendo solteiro, esse lance de... Porque você falou da viagem. Então, assim, eu tenho muitos amigos e muitas amigas que é pardal e outros são do mato, né? E assim, eu sou uma coisa que... nos dois termos. Porque com o lance de eu... Apesar de eu ter vivido a vida inteira dentro de cidade, meu avô tinha fazenda, meu contato com a fazenda foi mínimo, porque quando eu era bem pequeno, tipo 6 anos, sei lá, ele vendeu a fazenda e ficou só na cidade. Então eu não tive contato. Meu pai não era de cidade, meu pai era pardal, não era de fazenda. E eu não tive esse contato, mas depois com o advento de eu começar a pedalar por questão de saúde, e aí depois virou prazer, né? Hoje é só prazer mesmo, né? Saúde também, mas é óbvio que quando você pedala você melhora um monte de coisa, né? Mas eu comecei a resgatar a parte rural minha, né? Que não era... Porque assim, uma coisa que foi muito engraçada, eu fui fazer um curso de guia turístico lá em Bauru. Eu resolvi que eu tinha que fazer um guia turístico. Eu tava na moda, não sei o que, e fui fazer. Cheguei lá, o cara mandou eu fazer, era um guia de turismo rural. Aí mandou eu montar a riata do cavalo, do cavalo, né? Gente, eu troquei Obviamente você não sabia. Eu troquei a posição das coisas, né? Eu coloquei aquele negócio bem maciozinho por baixo de tudo. Pelego. Pelego. Bem maciozinho. Nós dois acho que estamos entendendo um pouquinho mais, não é? Desde criança arriava cavalo. Eu sei o que é pelego. Eu coloquei primeiro. Aí coloquei tudo e o pessoal falou assim, ficou perfeito, Zé. Pra quê? Como assim perfeito? Ficou bom, né? Tudo errado. Eu falei assim, como assim? Esse vermelhinho vai lá em cima. Eu falei, mas é um maciozinho. A gente não pode machucar o cavalo. Eu tava preocupado com o cavalo e não quem ia montar no cavalo. E é exatamente o oposto, né? Vou te ajudar, então. Você estava no pardal, pardal urbano. Você gosta dos dois? Então, assim, quando eu vou sair com os amigos, eu organizo viagem, porque eu tenho mania de viajar, né? Inclusive, já colocaram assim, José Alberto Viajando Neto. Tiraram o Souza e puseram Viajando Neto. É um bom sobrenome, né? E porque eu gosto de viajar. Então, assim, eu cheguei num ponto, uns 15 anos atrás, eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu vou organizar minha vida, porque, tipo assim, eu não vou trabalhar que nem um louco para acumular coisas. Porque eu já estava com 15, 20 anos atrás, eu já tinha pretensão de não ter herdeiros, vamos por assim dizer, né? Herdeiros eu vou ter, porque se me der um piripaque agora, vai ficar para minha mãe e para meus irmãos. Isso aí eu vou ter de qualquer jeito, né? Mas eu falo saído de mim, descendentes meus, né? Descendentes meus. Não tive, falei assim, é uma coisa que assim, já cheguei até a sonhar que eu tinha um filho que era a coisa mais linda do mundo, menininho. Olha só, que horror, né? Queimei uma vida que podia estar aqui na Terra. Esse é o Zé Alberto sendo o Zé Alberto. Então quando você chama as pessoas, vamos, que nem agora eu vou eu marquei em janeiro, eu vou assistir o show daquela cantora de Cuiabá, do cabelão grande assim, muito, que eu acho ela linda. Ela está representando Clara Nunes. Então, Vanessa da Mata, é isso. Ela é de Cuiabá? Ela é cuiabana. Nossa, eu jurava que ela era carioca. Não, ela é cuiabana, ver, né? pra você ter ideia. E aí, eu chamei um monte de gente. A pessoa que ama, que eu sei que ama a Clara Nunes, de paixão, é o Hermes. E aí ele falou, não tem jeito eu ir, mas eu deixo quieto.
Morena de Angola que leva o chocalho amado na canela. Você sabe. Será que ela mexe chocalho, Então. o chocalho aqui? Mas Chico, não é Meu pai Chico Buarque? adorava Clara Não é Nunes. Chico Buarque? Ah, não, essa é Clara Nunes. Clara Nunes, é. Clara Nunes, Acho é. que a Uma letra das também mais pode ser icônicas dele, dela. não sei Eu de quem é a acho- letra. eu acho Mas que é quem Chico. canta e quem canta imortalizou essa música era foi ela. ela. Ah, ixi. tá. Eu tinha uma Eu fita lembro do clipe dela, gente. Eu tinha uma fita cassete. Praia, Exatamente, Ana Clara. O Chico gravou, eu não tenho certeza se ele é compositor ou não, mas ele chocalho gravou. na canela amarrado, Ela eu me lembro. gravou, E eu conheço a versão Chico O Hermes Buarque. pode Búzios, contar né? melhor pra gente isso. E aí eu chamei um monte de gente, ninguém pode. Aí eu peguei, em março, vem o Simple Red. São Paulo e Rio. Para mim, São Paulo é mais fácil. Para nós aqui que moramos aqui é mais fácil. Fui comprar o ingresso, não tinha mais. Simplesmente não tinha. Agora, achei no Rio de Janeiro. Eu falei assim, eu vou pro Rio de Janeiro. Por quê? Porque quando eu tinha lá 18 anos, viu, gente? Você que tá vendo a gente, você que é mais novo e não tem dinheiro pra assistir o show do cantor que você gosta, quando você ficar velho, você vai. Olha a esperança. Só torce pra ele não morrer. Ou pra ele continuar nativa, né? Então, aí eu peguei, gente, vocês não é de ver que eu comprei o ingresso daqueles top das galáxias, paguei R$450. Aí o pessoal assim, como você conseguiu? Eu falei assim, porque eu tenho 60 anos, sou idoso. Então assim, mas voltando à linha de pensamento, né? Então assim, o pessoal, eu adoro, mas não vai. Por quê? Porque as metas deles são outras, né? É diferente das minhas. Prioridades, então, né, as Zé? prioridades, Cada pessoa né? tem as São suas outras. prioridades. Então eu aprendi o seguinte: eu vou curtir a vida do jeito que ela vier. Mais ou menos, não naquele estilo daquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Te Levar, Vida Leva Eu, porque tem umas partes ali que eu sou meio assim com aquilo, mas de um modo geral, eu vou viver a vida igual aquela criança, não sei se vocês chegaram... Você falou em música, eu vou falar outra pra você. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Exatamente, exatamente. Eu não sei se vocês viram aquele vídeo que tá rolando no Instagram. Eu falo Instagram porque eu só tenho Instagram, não tenho as outras lá não. E que é uma menininha que tá no apartamento, no terraço, no terracinho, na varandinha, da sacadinha do apartamento, e tá chovendo, e era cabelo bem curtinho, quase zero cabelo. Aí ela, não sei se é menininha, ela fala assim, mãe, tá chovendo, posso ir? Aí a mãe, pode. Aí ela vai lá na chuva, se molha toda, né, e fica lá brincando. Aí ela volta, mãe, posso ir de novo? Posso. Aí ela fala assim, viva a vida. Gente, é um bebê, deve ter o quê? 1 ano, 2 anos, dando uma lição pra gente viver a vida, curtir os momentos legais. Então assim, seu filho quer brincar na chuva, dá uma analisada para ver se ele não está com a imunidade baixa, deixa ele brincar na chuva. Quer brincar no barro? Deixa ele brincar no barro. Não sei se eu estou sendo muito louco, mas eu acho que é legal viver esses momentos. Zé Alberto, você me fez lembrar de uma coisa muito importante, que outro dia, inclusive, a gente estava numa conversa fraterna entre amigos e surgiu exatamente uma situação dessa, que a pessoa tinha um monte de sonhos, de viagens, de lugar para conhecer e jamais foi. E sempre teve condições financeiras, mas naquele momento ele alegava que não tinha. Sabe que tem, não é? Mas eu percebi, e depois acabou ficando evidente que isso era isso mesmo, ele nunca foi por medo. Sabe? Então, às vezes, tem pessoas que não faz coisas que gostaria e dá uma desculpa, mas às vezes está maquiando um medo, um receio de ir, de fazer e tal, e se esconde. E não tem, e talvez nem é consciente falar que é o medo, ou até mas não tem coragem de se expor, e aí sempre coloca uma desculpa em alguma coisa que não dá para ser realizado, mas na verdade às vezes as pessoas estão com medo. Medo do desconhecido, eu acho, meu Wellington. No caso de uma viagem, era para outro país, que essa pessoa tem lugares, nem é lugares tão turísticos assim, de vontade de conhecer, mas ele tinha vontade. Mas só fala português. E aí, como fazer chegar num país de uma língua tão diferente, como vai se comunicar, o que vai acontecer, se tiver uma emergência, ou se precisar de alguma coisa, ou talvez, sabe, de ir sozinho. Então, assim, aí eu percebi que, na verdade, era nada mais do que o medo. Insegurança, né? Insegurança, e isso limita a pessoa para a vida inteira, imagina?
Então, é de se pensar. Muita gente pode fazer as coisas e planejar, porque eu já não sou desse negócio de deixar a vida me levar, a vida leva eu. Em alguns momentos, eu acho que a leveza é legal. Você tá leve ali, porque às vezes tem problemas que não tem solução. E aí, no ditado popular, solucionado tá, né? Então, deixa levar. Mas, na verdade, por trás, você tem que ter um certo planejamento para saber para onde você está indo. E em determinados momentos inesperados, assim, ou até esperados. E não ter medo de alterar a rota, isso, né, Ué? deixar a vida te levar. Alterar a rota, isso, né? exatamente. A minha vida e a Luciane é justamente fruto de uma alteração de rota, né? Porque nós dois estamos no segundo casamento. Nós dois somos divorciados. Então, assim, se eu não aceitasse alterar a rota, o GPS faz isso, né? Então, recalculando a rota. Então, é importante esse recalcular. Mas as pessoas têm que ter uma certa dose de coragem. Você me fez lembrar, Wellington, de uma paciente que eu atendi essa semana, porque acho que tem um mês, mais ou menos, eu fui convidada para participar de um podcast, né? E eu fui entrevistada. E aí, falando da história de vida, eu contando que entrei em faculdade de medicina com 16 anos, que eu sempre fui precoce em tudo. Você falou que começou a trabalhar com 14, eu comecei com 11. Aquelas histórias, assim, de que tudo fazia com muita intensidade, queria ser perfeitinho em tudo e fazer tudo direito e ser a primeira em tudo. A minha mãe conta que quando eu era pequena, com 7, 8 anos de idade, se eu não tirasse 10, ela escutava uma quadra meu choro já, porque tirou 9,5, porque não tirou 10. Então, assim, tudo queria ser muito perfeita, né? E eu contando essas histórias, falei que, graças a Deus, eu encontrei uma pessoa para dividir a vida comigo, que é muito mais leve, que não se cobra tanto, que deixa... Vamos planejar, mas vamos deixar a coisa acontecer assim. Ainda brinquei que, eu já contei nos meus programas também, que na minha casa a gente tem aquela história de falar da dinâmica do casal, né? Eu tenho meu dia de princesa. Aí essa paciente falou assim pra mim: doutora, eu tava ouvindo um podcast que você foi entrevistada e tal, eu amei aquela história do dia de princesa, e ela tá recém-separada do companheiro dela, né, do marido. Aí ela falou: eu acho que agora eu vivo em busca de um dia de princesa. Tá falando pra mim. Então, assim, a gente pensa que não, mas aquilo que a gente fala acaba por influenciar, por causar alguma expectativa no outro também, né? Só pra quem não sabe o que é meu dia de princesa. Fiquei curiosa, o que acontece? Princesa, eu chego em casa normalmente mais tarde, né? O meu esposo agora, apesar de ter um trabalho fixo lá na PAI, que ele cumpre hora lá todo dia, né? Se dedicando lá, mas ele já não trabalha mais remunerado, né? Então, tem um dia da semana, normalmente era às terças, agora sofre algumas alterações de rotas aí, quando não dá, que não é na terça. Mas eu chego em casa, ele já pôs água na banheira, já ligou para aquecer, já preparou um tira-gostinho, aí vai nós dois, a garrafa já pôs um vinho para refrigerar, para dar uma climatizada. Aí vamos nós dois pra banheira, aí a gente vai falar da semana inteira, a gente vai tomar um vinhozinho, a gente vai comer um tira-gosto aí. Ele sempre deixa o tira-gosto pronto pra eu temperar, né? Ele gosta da minha comida, do meu tempero, e eu amo cozinhar. Então, isso pra mim, pra ele, é muito importante, essa hora, né? Tá ali o aconchego, um no peito do outro, e conversando, passando o pé assim na perna, no pescocinho, e o negócio foi legal. Gente, tá começando, né, a ficar muito pesado esse muito assunto. Sem papas na língua, né? Tá muito sem papas na língua. Muito sem papas na língua. Então, e ela falou que isso, pra ela, deu um clique assim. Ela falou: eu queria ter um dia de princesa também. O que ela quis dizer com isso? Que ela queria um dia de intimidade, de parceria, de cumplicidade, né? De estar mais junto ali. Na volta eu vou mudar esse nome, pelo amor de Deus, que isso não é vida de princesa. Isso não é vida de princesa, não. Você pode dar outro nome pra esse dia. Sim, então sugira. Acho que é o dia de esposa. Depois do intervalo. Vamos chamar o nosso intervalo aqui. A gente já tá de volta pro último bloco. Patriarca FM, a rádio que tem credibilidade e determinação. Em frente à Igreja da Matriz, você encontra a Rafaela Chinelaria e a Rafaela Calçados, uma ao lado da outra. Como os próprios nomes dizem, a Rafaela é especialista em chinelos e calçados. Todas as novidades em chinelos e marcas famosas é na Rafaela Chinelaria. E o telefone é o 98104-3080. Na Rafaela Quer Calçados também tem tênis, bonés, bolas e muito mais. Com o telefone 98141-2224.
Descontração. Informação. Interatividade. Só na Rádio Patriarca. 88,7. Forte Mix tem a aprovação do Ministério da Agricultura e dos seus clientes. Você já conhece a Forte Mix. É uma empresa genuinamente castandense. Já disputa o mercado nacional a produção de rações para leite, engorda, manutenção, confinamento e semi-confinamento. Faça uma visita sem compromisso à Forte Mix no Distrito Industrial e conheça a potência no setor de alimentação para o seu gado. Também tem ração para peixe com os melhores preços. Forte Mix tem no comando o zootecnista Leandro e a Dani. Telefone 3596-3498 e o zap é 981539267. Não adianta procurar outra rádio. Sucesso! É só na Rádio Patriarca. Para construir e reformar, o endereço é um só, Avenida Juraci Lucas 491. Isso mesmo, é o endereço do Paredão Materiais para Construção. Não pode ir, é só ligar para 3596-1802 ou pelo zap 981572447. Tem entrega mais rápida da cidade. Marcou, chegou. Paredão Materiais para Construção. Melhor preço de Castelândia de toda a região, vendendo barato de verdade. Rádio. É Rádio Patriarca. Nunca sai dos meus ouvidos. 88,7. Atlética Calçados e Atlética Kids. Sapatos masculinos, femininos, adultos e infantis. Artigos esportivos e confecções, bolsas e cintos. Atlética fica na Rua José Cristino Sobrinho, 450, telefone 3596-2401. E a Kids na Domingos Souza França, 895. Tá gostando? Então continue ligado, que já já tem muito mais pra você. Aqui na Patriarca FM 88,7. Eu vou te contar o que é dia de princesa. O que é princesa, né? Quando eu fui... A princesa moderna, eu sou. Não, peraí, mas o que é princesa? Nem a moderna faz isso. Mas vamos lá, o que é princesa? Princesa é alguém que não consegue mandar na sua vida porque o seu pai, que é um rei, vai fazer um casamento, que era coligação de partido político antigamente, doutora, era casamento... Isso foi lá atrás. Não, peraí, mas então vamos trocar esse nome, peraí. Sugira. Não, peraí. Aí o seu pai quer fazer uma coligação, sabe, o reino da Espanha com o reino de Portugal, te promete em casamento, você não tem autonomia para escolher com quem você vai casar, você não ama quem você vai casar e você ainda por cima não pode trair porque você não pode engravidar, né? Só depois que passa da idade de engravidar. Então, princesa não. Claro que naquela época você ia ter o acesso ao banho, não sei o quê, ao vestido, não sei o quê, à festa, não sei o quê no castelo, mas totalmente sem autonomia. Então, assim, dia de princesa... Não, vamos trocar o nome. Esse dia tá bem legal, continua fazendo, mas isso não é princesa. Isso é uma ideia totalmente, assim, não foi assim nunca que princesa viveu. Eu vou divergir da doutora, porque nós mulheres somos vistas como a rainha do lar, né? Muito longe de ser rainha, porque você tem que cuidar da casa, do marido. Rainha também não manda nada, dos filhos, rainha do lar. Não, vamos atualizar esses nomes. Vamos atualizar esses nomes. No sentido que eu sou tratada com carinho, tendo um tratamento especial, né? Dia especial de terça-feira. Vamos pensar outro nome. Então, eu me acho uma princesa. Não, muito feio isso aí, pelo amor de Deus. Não, dia da cumplicidade. Eu tenho uma nora que ela fala assim eu pra não mim. Vou falar. Nosso dia fica bacana. Gente, ela me chama, ela eu fala não assim, irei falar o nome que eu estou pensando, porque é perigoso acabar o programa. E até mesmo porque tá quase acabando o programa. A minha nora fala assim que eu sou a pessoa que ela conhece que tem a mais autoestima que ela já viu na vida. Porque as duas, por exemplo, vamos pegar o gancho aqui do Ano Novo, né? Elas vão estar linda, maravilhosa, produzida, nova, duas loiraças. Eu chego pra ela e falo, gente, dá uma olhada pra mim. Tem mulher mais bonita que eu? Aí elas olham pra mim, não, tia. Me que é do conto de fadas também. Não fala tia, outra chama de sogra. Não tem. Eu falei, eu me amo, eu me acho bonita. Aquilo que você falou de ser dependente, do pai arrumar casamento, quer dizer, minha história não tem nada a ver com isso, né? Não, troca o nome. Mas é uma princesa lá atrás. Hoje as princesas já são, quer dizer, nem tem princesa mais quase, né? Não, tem. Pouquíssimos países. Não, existem países, acho que hoje tem um pouquinho mais de autonomia. Sim, nem as princesas. Mas de uma maneira geral também é bem fechadinho, ainda meio que casa da monarquia, rico com rico. Não é uma vida tão cheia de posso fazer o que eu quiser. Não. Sim, moderna, né? Verdade. Não, vamos trocar o dia. O dia é bem legal, mas eu só não gosto. Só me impliquei com o nome. Porque a tal da dinâmica que eu falei, né? Cada um tem um casal, tem um segredinho, um negócio. O meu já não virou segredo, porque já contei, né? Mas cada um tem uma dinâmica, um dia que funciona. É que já tá acabando o nosso tempo, né? Mas é que esse princesa vem de um tempo que as outras mulheres também não tinham autonomia. Nem as que eram
as servas, né? Porque também não tinham, era a sobrevivência acima de tudo. Então, quando encontravam um companheiro que lhe garantia a sobrevivência, era ali. Esse negócio de amor é muito recente na história da humanidade. Então, virou um estereótipo, muito figurativo, né? É figurativo, vamos então ver isso como figurativo. Bom, mas enfim, casal pode celebrar o final do ano, celebrar junto. Eu e ele, a gente tem uma mania de happy hour. Às vezes não tem nem bebida alcoólica, mas... Às vezes uma cerveja zero. Às vezes é cerveja zero. Na maior parte das vezes é cerveja zero. Que nem eu quando eu vou pra praia, você vê minhas fotos, aquelas taças imensas, tudo colorido, cheio de fruta. Você tá bebendo? É sem álcool, gente. Vocês não sabem beber uma batida sem álcool? Então, assim, não necessariamente o álcool, mas a gente gosta de ter esse momentinho também. E, bom, aqui em Cacilândia tem um balcão específico, mas em qualquer lugar lá em Campo Grande também tem um balcão, né? Que a gente senta os dois e é a nossa hora de conversar e de, né? De celebrar, né? De celebrar, de beber, família, de conversar, mas sabe? A família... Mesmo que não seja zero. Tem um momento Ou em só família, nós dois, né? Só nós dois, que mesmo que os filhos estejam ali, mas aquele momento é só nosso. Então é importante. Eu acho isso importantíssimo. Vocês me fizeram lembrar uma cena ontem que aconteceu na minha casa. O filho meu chegou com a esposa e eles têm 2 bebês, um de 5 e uma de 1 ano e um mês quase, né? Hoje é 28, ela tá fazendo 1 ano e 1 mês. E assim, eu vejo que eles não têm tempo pra nada. E eles moram numa cidade próxima aqui, Chapadão, e não tem ninguém da família dele nem dela lá. São os 2, né? Então eu vejo que tudo é em função das crianças. Quando eles chegaram aqui ontem, o meu netinho já tinha vindo um dia anterior, que o meu marido foi lá buscar. E aí ele queria, vovó, eu quero entrar na banheira, eu quero brincar na banheira. A banheira tem umas luzinhas, ele adora brincar, né? E eu coloquei água, falei, papai vai chegar mais amanhã à tarde, com a sua irmã, vocês entram e brincam lá, né? E coloquei água e deixei. Aí a hora que eles chegaram, a banheira já estava na temperatura ideal. Aí eu falei pro meu filho, entra pra você brincar com as crianças, né? Porque eu não vou entrar, entra vocês e tal. E ele entrou e brincou. Aí a minha nora entrou depois, a hora que os meninos já tinham saído. E eu percebi assim... Como o quarto, eu cedo o meu quarto para eles por causa da cama, o tamanho da cama que é maior e as crianças pulam muito em cima da cama. E eu entrei para pegar uma roupa no closet. Aí eu percebi que a gente já tinha tirado as crianças, estava com o meu marido. E os dois, assim, eu percebi, aquilo me veio assim. Eu acho que lá onde eles moram, eles nunca têm tempo para fazer esse momento, para curtir essa situação, né? Porque não tem, todo mundo tem que cuidar. Isso é muito importante. Porque eles eu acho fundamental, né? Eu acho eles que eu lá mais pegar meus netos e trazer pra cá. Eu acho. Bom, o Hermes já tá ali, porque nós estamos demorando, e eu falo um pouquinho, 4 minutos. 1 minuto pra você finalizar. Eu falei 10 Ela e dou comeu 10 minutos lá. Eu sou bem democrática, né? Bem funcionamento. Democrática. Bom, gente, ó, já que é pra fazer promessas que não serão cumpridas na maioria das vezes, faça uma e cumpra. Atividade física, por favor. Antes... As mulheres vão lá na doutora Magda, os homens vão nos doutores que dá a confiança dele, ou nas doutoras de confiança dele. E pesquise para saber se você pode sair que nem um louco aí, correndo, andando, fazendo o que quer que seja. Porque eu não quero ninguém morto na cidade por causa de ataque cardíaco ou outra coisa do gênero. Tá? Mas faça atividade física, seja mais menos sofá e mais área verde. Tá? Porque às vezes quando você está com aquele estresse lascado, que nem acontece muito comigo, eu trabalho num lugar super legal, né? E de vez em quando você sai de lá tiririca da vida, né? Aí o que eu faço? Eu pego a bike, dou uma volta ali na Trilha dos Gordinhos, chego em casa, outro José Alberto. Até minha mãe fala assim, nossa, você voltou bem. Claro que eu voltei bem, eu descarreguei tudo na estrada. Né? Aumentou a liberação de endorfinas, né? Um monte de coisa e me reenergizei, né? Natureza é energia. Então, feliz ano novo para todo mundo. Wellington? Bom, eu naturalmente reforço o que o José Alberto falou, desejo, acho que isso é super importante, essa interação com... Eu falo porque eu disse que a Luciana é pardal e eu sou da natureza, eu falei sou bicho do mato, né? Mas é da natureza. Essa interação com as forças da natureza me reequilibra ou me dá forças, enfim, faz muito bem para mim. Desejo isso mesmo para as pessoas, mas desejo também que, como é um momento de reflexão e que nós falamos sobre isso aqui, que as pessoas pensem muito no momento em que o planeta nosso está passando. O nosso planeta Terra vem passando por um momento de recrudescimento do egoísmo das pessoas, e isso está refletindo em todos os países, se tornando mais... Não estou dizendo que o povo está se tornando mais violento, não é isso, mas assim, esse momento em que as pessoas voltaram a falar de guerras, que parecia num passado não tão distante, que isso jamais voltaria para o planeta, nunca mais seria isso, e nós estamos vendo isso, parece que estão marcando data já para começar a guerra no mundo. Fim do mundo, né?
Então assim, é um negócio muito perigoso e terrível. Só quem já passou por uma guerra, e nós, graças a Deus, aqui não passamos, mas convivi com pessoas que já passaram. Salvo em outra encarnação? Convivi com pessoas que vieram refugiados de guerras e tal, enfim. Quanto é triste, dolorido, sofrido, sabe? E o quanto a paz é bom. E as pessoas têm que pensar na paz, começando nas pequenas coisas dela, no pensamento dela e tal, para que isso possa se refletir no planeta. O que eu desejo para as pessoas é que elas tenham paz. Além de todas as outras coisas, saúde e tal, amor, mas que elas tenham paz, porque sem a paz a gente não consegue sobreviver. É muito triste. Eu desejo, então, curtir esses momentos em família, se a paz do mundo começa em mim, a gente tocava muito essa música, então curta esse momentinho em família, entendendo o funcionamento diferente de cada um, se adapta a esse funcionamento, tenta cultivar essa paz dentro de casa, e vai com calma com as metas. Vai com calma, vai levando, claro, com planejamento e tal, mas vai com calma, vai tranquilo e curtindo os pequenos momentos. Eu tenho uma reflexão que eu li de uma pessoa sobre viagem, eu acho que foi do Conrado Caligares, que eu achei muito interessante, que quando a gente viaja para se conhecer, porque troca o cenário e a gente continua fazendo a mesma coisa. Então, aí a gente sabe quem a gente é. Então, não precisa nem viajar pra gente... É que viajar é mais marcante para isso. Mas pra gente perceber quem a gente é e como é que a gente funciona. E, tranquilamente, a gente se adapte a tudo isso, inclusive ao nosso funcionamento. Um feliz 2025. Bom, para finalizar, eu quero desejar um feliz 2025, com tudo que todo mundo falou aqui, e que as pessoas comecem a olhar mais para dentro de si, a olhar para o outro com um olhar de generosidade, de agradecimento, porque eu acho que a gratidão é o que move o mundo. Eu penso que se a gente adotasse para a nossa vida o primeiro e o segundo mandamento, a gente não viveria guerra, a gente não teria desarmonia familiar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não trate o outro da forma que você não gostaria de ser tratado. Eu acho que isso aí resolve tudo. Resume tudo. Resume, finaliza tudo. Então é essa mensagem que eu quero deixar. E se Deus quiser, apesar dos MBAs da vida, estaremos juntos em 2025 para mais um Sem Papas na Língua. Em família. Amém. Até mais.